Capítulo 236. Ex-Machina. Com as costas voltadas para a superfície de pedra da antiga estátua, Sun Yi observou enquanto as duas tribos de criaturas do pesadelo se chocavam em uma cacofonia de rugidos arrepiantes e ruídos crepitantes. Descobrindo um novo alvo, os gafanhotos em enxame caíram rapidamente dos seus e cortaram a horda dos hospedeiros da Flor de Sangue, devorando dezenas de primatas infelizes em poucos momentos. Rasgados e eviscerados pelas mandíbulas afiadas, a carne deles parecia quase derreter nas terríveis bocarras das abominações voadoras. No entanto, as bestas massivas não estavam totalmente indefesas. Qualquer gafanhoto que demorasse uma fração de segundo a mais do que deveria era imediatamente agarrado e destroçado pelos poderosos primatas, seu sangue negro caindo como orvalho nas pétalas das flores carmesim que cresciam em seus corpos em decomposição. Alguns hospedeiros até pularam do colosso para agarrar os saqueadores em mergulho e cair juntos no chão distante. Em apenas alguns segundos, a superfície do gigante antigo e o ar ao seu redor foram consumidos pelo caos absoluto. Indiferente a tudo, o colosso caminhava firmemente em direção ao sul. Recobra consciência. Sacudindo seu espanto, Sun Yi rapidamente acabou com o primata que ele havia atordoado um segundo antes e empurrou a pesada criatura para fora do caminho estreito. Apesar de seus inimigos agora estarem lutando entre si, a pressão sobre a coorte não diminuiu. Na verdade, só aumentou. Amaldiçoando baixinho, Sun Yi lançou o fragmento da meia-noite em outro monstro avançando. Virou as costas para os inimigos e pulou. Segurando-se em uma rachadura na pedra antiga, ele puxou seu corpo para cima e escalou agilmente o pescoço da antiga estátua. Por vários segundos que pareciam durar uma eternidade, Sun Yi ficou completamente indefeso contra os possíveis ataques dos monstruosos gafanhotos. No entanto, por sorte, Nepis havia escolhido aquele exato momento para soltar suas chamas do outro lado da estátua. Um lampejo gigante de branco afogou os seus por um segundo, confundindo os saqueadores e dando a ele tempo suficiente para alcançar a plataforma de pedra. Subindo sua borda, Sun Yi rolou para longe e se esparramou na pedra fria, tentando recuperar o fôlego. Seu corpo estava em agonia. A trama de sangue pode ter destruído a flor que crescia em seus pulmões, mas dano já estava feito. Sun Yi tinha dificuldade para respirar e sentia a espuma de sangue borbulhando em seus lábios. Toda vez que ele inalava, uma dor aguda atravessava todo o seu ser. Não é tão terrível. Embora problemáticas, essas feridas não o matariam. Os adormecidos se curavam melhor e mais rápido do que os humanos comuns, e Sun Yi, em particular, também havia sido transformado pela gota do icor do tecelão, tornando-o muito mais resistente e difícil de matar do que a maioria. Meio que como uma barata. Quanto à dor, ele já havia passado por pior e sobrevivido. Contanto que Sun Yi tivesse adrenalina anestesiando-o até certo ponto, ele ainda era capaz de lutar. Não que isso fosse agradável. Com um gemido, Sun Yi se levantou do chão e olhou em volta. As coisas estavam lentamente piorando. Kai já havia ficado sem flechas e teve que recorrer ao uso de sua mórbida memória acendida. A julgar pela palidez de seu rosto, ele já havia perdido alguns tiros, perdendo muito sangue como resultado. Cassie ainda tentava manter os ventos poderosos que retardavam os gafanhotos atacantes, mas seu rosto e mãos estavam cobertos de sangue. Parecia que até o poderoso encantamento de sua armadura e ardente proteção da dançarina silenciosa não foram suficientes para salvá-la totalmente do perigo. Heffy agora estava lutando contra as abominações voadoras em combate corpo a corpo, tendo apenas uma fração de segundo para reagir toda vez que eram atacadas. Sangue escorria pelas pernas dela, seu chiton branco rasgado e encharcado de sangue. Seu capacete de bronze estava perdido, jazendo em pedaços nas pedras. Caster não parecia estar ferido, mas seu rosto estava escuro de exaustão. Manter sua incrível velocidade era cansativo tanto para a mente quanto para o corpo, então ele também não duraria muito mais tempo. A Santa de Pedra. Era a Santa de Pedra. A taciturna sombra estava coberta de sangue negro da cabeça aos pés e completamente indiferente a isso, o que apenas realçava sua imagem sombria e ameaçadora. Ela continuava a se mover com graça elegante, protegendo os membros da coorte da melhor maneira possível. Mas ela não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E então havia o próprio Sun Yi, que estava em pior estado do que todos eles, de longe. Maldições. E a pior notícia era que agora,
Ao ter que recuar de volta para a plataforma, os abomináveis primatas estavam prestes a segui-lo, forçando a coorte a se defender de dois lados simultaneamente. Ainda pior, ao contrário de Sun-Ni, os outros membros não tinham a trama de sangue para protegê-los do pólen vermelho. Mal, isso é péssimo. Assim que Sun-Ni pensou isso, uma mão ensanguentada apareceu de repente do outro lado da plataforma. Um momento depois, Nepis deslizou por baixo da corda dourada e se levantou vacilante. A estrela da mudança tinha chamas brancas dançando em seus olhos. Sua pele parecia brilhar com um suave brilho, como se houvesse fogo ardendo sob ela. Aquele fogo, se Sun-Ni tivesse que adivinhar, era responsável por aniquilar o pólen vermelho assim que ele entrava em seu corpo. A armadura da Legião Luz das Estrelas estava fortemente danificada e parecia estar prestes a derreter, mas ainda resistia, protegendo a última filha do clã da Chama Imortal até o fim. Sem prestar atenção aos membros da coorte, Nepis virou a cabeça e olhou para o sul. O que ela está? Antes que Sun-Ni pudesse terminar o pensamento, ele se distraiu com a visão de uma feia cabeça de primatas surgindo acima da borda da plataforma circular. Praguejando, ele pegou um pedaço dentado de quitina que estava próximo e enfiou nos olhos da criatura, empurrando-a para baixo à força. Ao mesmo tempo, um gafanhoto especialmente grande caiu repentinamente do céu. Afastando a dançarina silenciosa, ele mergulhou direto em Cassie. Antes que alguém pudesse reagir, suas mandíbulas se fecharam. No entanto, em vez de carne macia, tudo que pegaram foi a madeira dura do cajado encantado. A garota, cega, conseguiu se defender no último momento. O impacto ainda foi forte o suficiente para jogá-la para longe. Quebrando a barreira improvisada com as costas, Cassie gritou. E escorregou da plataforma, despencando como uma boneca quebrada. Não. O espinho espreitador estava danificado e se restaurando no mar da alma, e a corda dourada estava amarrada ao redor da plataforma. Ele não sabia o que fazer. Ao ouvir o som de um arco batendo na pedra, Sun-Ni viu Kai mergulhando do pescoço do colosso. Voando com incrível velocidade, ele alcançou Cassie e agarrou pelo braço. Os dois ficaram congelados no ar por um momento, absolutamente indefesos contra os gafanhotos que se aproximavam. Não. Mas o ataque fatal nunca aconteceu. De repente, a cacofonia da batalha se acalmou, transformando-se em um silêncio mortal. Sun-Ni piscou. Vários gafanhotos pairavam no ar a poucos metros de Cassie e Kai, mas não estavam com pressa de devorar os humanos indefesos. Na verdade, eles também pareciam congelados. Um momento depois, os gafanhotos subitamente viraram e fugiram rapidamente. Na verdade, tudo em chamas estava se retirando rapidamente, voando para longe do colosso de pedra, com toda a velocidade que as abominações glutonas podiam reunir. Era como se estivessem fugindo de algo. Muitos dos gafanhotos carregavam primatas mortos em suas garras. Parecia que os saqueadores eram os vencedores finais nesta terrível batalha contra os macacos monstruosos. Mas Sun-Ni tinha quase certeza de que, em breve, toda a tribo dessas terríveis criaturas teria flores carmesins crescendo das rachaduras em suas quitinas. As flores de sangue eram verdadeiramente um inimigo aterrorizante. Quem sabia do que seriam capazes após subjugar todo um enxame de abominações voadoras? A questão mais urgente, no entanto, era do que os gafanhotos estavam fugindo. Sun-Ni olhou para baixo, apenas para perceber que os gigantes primatas também estavam recuando, correndo pelo corpo da estátua antiga, em algo que quase parecia pânico. Então, finalmente, ele se virou e olhou para o sul, seguindo a linha do olhar da estrela da mudança. Seu rosto empalideceu. Lá fora, diretamente no caminho da estátua caminhante, um muro inconcebivelmente vasto de fúria e escuridão havia devorado o mundo inteiro. Ele se movia rapidamente em sua direção, raios iluminando as profundezas furiosas das nuvens a quase cada segundo. A tempestade estava se aproximando. Capítulo 237 Muro de escuridão. Kai pousou na plataforma de pedra, colocando Cassie suavemente no chão. A menina cega estava pálida e visivelmente machucada, mas sua vida não parecia estar em perigo. O arqueiro sorriu tranquilizador e segurou seu ombro. Então, assim como todos os outros, ele virou a cabeça e olhou, silenciosamente para o sul. Um muro de escuridão furiosa e impenetrável estava se aproximando de lá, devorando vastas extensões do labirinto a cada segundo. Para Sun-Ni,
Parecia um oceano interminável de sombras enlouquecidas correndo para afogá-los. A pressão que sentia era quase tão ruim quanto a do ameaçador pináculo carmesim. O colosso caminhava em direção à escuridão, completamente indiferente, à sua opressão ameaçadora. O vento agitava os cabelos de Sun-Ni. No silêncio atordoado, He-Fi de repente caiu de joelhos com um gemido de dor. Suas mãos estavam pressionadas contra a brecha em sua couraça arcaica, com sangue vivo escorrendo por baixo delas. Aquele som trouxe todos de volta à realidade. Com uma expressão sombria no rosto, Nepis caminhou até a caçadora ferida e gentilmente colocou as mãos em seu corpo. Um momento depois, uma suave radiação branca brilhou através das rachaduras na armadura de Fi, curando suas feridas e aliviando a dor. Estrela da Mudança fechou os olhos e mordeu o lábio, gotas de sangue carmesim escorrendo por sua pele de marfim. Para tirar o sofrimento de sua companheira, ela teve que suportar uma tortura muito mais angustiante. Sun-Ni tossiu. Espuma de sangue voou de seus lábios, e ele se abaixou fracamente no chão. Ele não se sentia muito bem. O muro de escuridão estava se aproximando a cada momento. O vento estava aumentando, assobiando nas rachaduras da estátua antiga. Trazia consigo o cheiro do mar. Sun-Ni fez uma careta e ordenou a santa de pedra que caminhasse e ficasse sobre ele. O que vamos fazer agora? Ka estremeceu, lançou um olhar para a parede furiosa, de nuvens e disse: descer mais. Os raios certamente serão atraídos para o pescoço deste gigante. Sun-Ni balançou a cabeça. Não podemos. O mar vai subir, então a maior parte da estátua estará submersa na água. Teremos sorte se as ondas não forem altas o suficiente para alcançar esta plataforma. O arqueiro suspirou e olhou para baixo. Então, estamos mortos? Sun-Ni sorriu sombriamente. Não se preocupe. Pedra não conduz eletricidade muito bem, então estaremos a salvo dos raios. Provavelmente. O que você realmente deveria temer são as coisas que toda essa confusão pode atrair. Depois disso, ele se dobrou em outra crise de tosse dolorosa. Ah! Isso dói um pouco. Naquele momento, Nepis terminou de curar Fi. Caminhando até ele, ela se ajoelhou e olhou para Sun-Ni. Inesperadamente, havia uma expressão de preocupação sincera em seu rosto. Você inalou aquele pólen? Sun-Ni tentou sorrir, mas acabou tossindo mais sangue. Sim. Um pouco. Mas não se preocupe, não. Não há flores crescendo nos meus pulmões. Agora não. O rosto de Nep se contraiu, e ela esticou as mãos para colocá-las no peito de Sun-Ni. No entanto, ele a segurou no ar com as dele e a deteve. A pele dela era macia e fria ao toque. Não se incomode. Eu vou ficar bem. Cuide de Cassie, em vez disso. Estrela da Mudança encarou por alguns momentos. Então, ela perguntou de repente, mas não dói? Ele afastou as mãos dela e balançou a cabeça. Não tão ruim quanto vai doer em você. Nepis franziu a testa. Eu estou acostumada. Sun-Ni olhou para ela por um longo tempo, com uma expressão difícil de ler. Então, ele disse calmamente, eu sei. Mas eu não quero que você se acostume com isso. Você não deveria estar. Especialmente não por minha causa. O peso das coisas não ditas pairava entre eles por alguns momentos. Nepis inclinou a cabeça levemente e se virou. Finalmente, ela suspirou, demorou-se por alguns segundos e se afastou sem dizer mais uma palavra. Sun-Ni baixou a cabeça e permaneceu imóvel, por um tempo. É melhor assim. Ter medo da dor era a emoção mais humana que existia. Ele não podia deixar de sentir que toda vez que Nepis suportava silenciosamente a tortura aterrorizante de seu defeito, uma parte de sua humanidade era queimada pela impiedosa pureza das chamas brancas radiantes. Ele não queria ver isso acontecer. Sem mencionar que ele era a última pessoa no mundo que, Estrela da Mudança deveria estar ajudando. Por quê? De repente, um trovão ensurdecedor rolou sobre eles, forçando os membros do grupo a recuar. A luz do dia diminuiu e o vento frio bateu furiosamente neles, carregando consigo gotas de água salgada e negra. Depois de verificar Cassie, Nepis lançou um olhar à frente e franziu a testa. Eles estavam quase sem tempo. Preparem-se. Segurem. Com isso, ela invocou sua espada e a segurou com as duas mãos. Enquanto a luz incandescente acendia a lâmina prateada, Estrela da Mudança cravou a espada profundamente na pedra, derretendo-a. Ajoelhando-se, ela segurou a espada e se preparou para enfrentar a fúria da tempestade.
Ao lado dela, Ref suspirou e agarrou uma rachadura na pedra com uma das mãos. Com a outra, ela puxou Cassie para perto e a abraçou. Caster seguiu o exemplo de sua líder e usou sua Jian encantada para se ancorar na plataforma. Sun-Yi lançou um olhar para eles e fez uma careta. Em pé acima dele, a Santa de Pedra descartou seu escudo e abaixou o ombro, preparando-se para resistir aos ventos furiosos do furacão. Sem nada melhor para se segurar, Sun-Yi abraçou a coxa de sua sombra e fechou os olhos, envergonhado pela indignidade. Antes que ele realmente se entregasse a isso, porém, algo pousou no chão perto dele. Abrindo um olho, Sun-Yi se surpreendeu ao ver Kai. O quê? O que você está fazendo aqui? O arqueiro sorriu constrangido e tossiu. Ah! Bem, você vê. Eu não tenho uma espada que possa cortar pedra ou força hercúlea. Então, você se importa se eu me segurar na outra coxa de sua bela companheira de pedra? Sun-Yi o encarou por alguns segundos e depois resmungou. Tudo bem. Seja lá o que for. Só não se agarre a mim por engano. Enquanto o muro interminável de escuridão se aproximava, o colosso sem cabeça caminhava firmemente para frente e mergulhava diretamente no abraço furioso da tempestade aterradora. Capítulo 238 No olho da tempestade. Uma gota de chuva perdida caiu na bochecha de Sun-Yi. O uivo do vento ficou mais alto. Um momento depois, o mundo inteiro escureceu repentinamente, e ele foi atingido por uma fúria de vento. A água açoitou seu rosto, afogando a maldição que Sun-Yi estava prestes a gritar. Droga! A tempestade desceu sobre eles com violência aterradora. Os cadáveres repulsivos de gafanhotos que foram deixados na plataforma de repente se moveram. Então, levados pelo vento, foram jogados para fora do pescoço do colosso que caminhava firmemente, desaparecendo na escuridão. Seu sangue negro foi levado pela torrente de chuva. Um relâmpago gigante atravessou o véu de nuvens, seguido por um trovão ensurdecedor. Com a pedra escorregadia e molhada, Sun-Yi sentiu seu corpo sendo empurrado à força para longe da superfície pelo vendaval. Apertando a Santa de Pedra com mais força, ele ofegou e fez uma careta. A dor perfurou seus pulmões danificados. Pior brinquedo de diversão de todos os tempos. Felizmente, a pesada sombra não foi movida pela tremenda pressão do furacão. Firmemente plantada na superfície da plataforma, ela girou seu tronco e abaixou o ombro, cortando o vento com seu sólido corpo de pedra. Ao lado dela, Nepis, Caster e Fia estavam se agarrando desesperadamente contra o ataque do furacão. Com algum esforço, eles também foram capazes de resistir. Mas o pior ainda estava por vir. Escondido do sol, o mar escuro estava surgindo das profundezas. Sun-Yi podia ouvir o estrondo profundo das águas negras correndo pelos corredores sinuosos do labirinto e lavando os montes de coral carmesim. Logo, o gigante de pedra caminhava por ele, criando um redemoinho furioso a cada passo de seus pés gigantescos. Outro raio rasgou os céus, iluminando um mundo feito apenas de vento, água e escuridão. Atendida por uma rajada especialmente violenta de vento, a Santa de Pedra deslizou alguns centímetros para trás e enviou o coração de Sun-Yi para um pânico momentâneo. O gigante de pedra caminhou para frente. Depois de um tempo, a água negra cobria seus joelhos, depois seu abdômen, depois seu peito. Após um longo e torturante período de tempo segurando a sombra e suportando o ataque da tempestade, Sun-Yi viu as ondas furiosas fluindo sobre as ameias quebradas no ombro da antiga estátua. Seu rosto tornou-se sombrio. Durante a noite anterior, o mar escuro não havia subido o suficiente para alcançar a plataforma de pedra em que se abrigavam. No entanto, com a altura das ondas, as coisas estavam prestes a mudar. Como se respondendo a seus pensamentos, uma onda massiva colidiu com o pescoço do colosso, lavando a plataforma. Os membros da coorte foram atingidos por uma parede de escuridão e instantaneamente encharcados de água salgada do mar da cabeça aos pés. Felizmente, ninguém foi levado embora. Por enquanto. O uivo do vento, o furioso ataque da chuva, os constantes clarões de relâmpagos e a violenta cacofonia de trovões já eram suficientes para incutir neles a sensação de que o mundo inteiro estava prestes a se partir e desmoronar. Com as ondas escuras subindo para atingir a plataforma de pedra repetidamente, a situação tornou-se verdadeiramente desastrosa. E ainda assim, eles resistiram. Minuto após minuto, contra todas as probabilidades, os 6 humanos se agarraram à pedra antiga,
recusando-se a ser levados pela tempestade furiosa. Sun-Yi não sabia quanto tempo havia passado ou quão longe o gigante de pedra havia caminhado nas profundezas da tempestade, mas não havia sinal de que ele estava enfraquecendo. Na verdade, estava se tornando ainda mais feroz e terrível. No entanto, isso nem sequer era o que ele realmente temia. Seu verdadeiro medo se escondia não nos seus enlouquecidos, mas nas profundezas sem luz do mar amaldiçoado. E logo, inevitavelmente, seus piores medos se concretizaram. Com um arrepiante senso de premonição, Sun-Yi de repente baixou a cabeça e olhou para baixo, como se tentasse ver através da massa de pedra antiga. Bem abaixo deles, ele sentiu uma sombra gigantesca emergindo das profundezas. Um dos terrores indescritíveis do mar escuro estava rastejando do abismo que o gerou para enfrentar o colosso que marchava. Maldição! Olhando para cima, Sun-Yi viu Kai se agarrando desesperadamente à santa de pedra ao seu lado. Pela primeira vez, o arqueiro não parecia deslumbrante. Ele estava apenas molhado, pálido e apavorado. Atrás dele, Nepis estava ajoelhada nas pedras, segurando o cabo de sua espada prateada, com os dedos brancos e sem sangue. Forçando seus pulmões doloridos, Sun-Yi gritou: "Estejam prontos." No entanto, antes que ele pudesse terminar, os olhos dela de repente se arregalaram. Girando rapidamente, Sun-Yi viu um tentáculo gigantesco subindo lentamente das ondas agitadas. Iluminado por um relâmpago, parecia uma torre preta alta e grotesca. Ele perfurou os seus e congelou por um momento, pairando sobre o antigo colosso. Sentindo seu coração pular uma batida, Sun-Yi percebeu que conhecia aquela visão. Era o mesmo tentáculo negro gigantesco que ele viu em sua primeira noite na Costa Esquecida, aquele que havia arrastado sem esforço o enorme tubarão monstruoso para debaixo das ondas e o rasgado ao meio como um peixinho. A abominação que, até mesmo as criaturas corrompidas do pesadelo temiam. Caindo de cima, o tentáculo gigantesco atingiu a estátua em movimento e enrolou-se em volta de seu pescoço. Ah, não! Antes que Sun-Yi pudesse reagir, o gigantesco tentáculo já estava enrolado no pescoço do colosso. Sua carne bulbosa subitamente se contraiu, como se tentasse estrangular o gigante de pedra. E puxá-lo para debaixo das ondas. Sem diminuir a velocidade, a antiga estátua continuou a caminhar para a frente. Então, em um rugido de água caindo, sua colossal mão emergiu das profundezas do mar amaldiçoado e agarrou o tentáculo. Segurando-o em seu punho de pedra, o colosso demorou por um momento. E facilmente rasgou o tentáculo. Os olhos de Sun-Yi se arregalaram. Uma parte do gigantesco tentáculo preto se contorceu e deslizou do pescoço do antigo colosso, caindo nas ondas furiosas. A outra parte teimosamente tentou se enrolar em seu braço, mas foi afastada pela palma de pedra e desapareceu de volta às profundezas do mar amaldiçoado. Por alguns momentos, a água negra ficou em silêncio. Oh! Deuses! E então, toda a superfície dela explodiu repentinamente nos céus. Capítulo 239 Choque de Titãs. A superfície do mar amaldiçoado fervilhava e borbulhava, e então explodiu para os céus. Após o desaparecimento do tentáculo gigantesco, outros 6 surgiram de debaixo das ondas negras. Eles se ergueram e pairaram acima do colosso marchando como montanhas distorcidas, bloqueando o clamor da tempestade por um breve momento. Sun-Yi cerrou os dentes e encarou a terrível imagem, tentando compreender a escala da batalha que se aproximava. Como os minúsculos humanos deveriam sobreviver à luta entre titãs. Um segundo depois, os tentáculos caíram dos céus para atacar o gigante de pedra. Por causa de seu tamanho, parecia que estavam se movendo em câmera lenta. No entanto, Sun-Yi sabia que era apenas uma ilusão. 4 dos braços do Leviatã invisível mergulharam novamente na água para se enrolar nas pernas e no tronco do colosso, enquanto os 2 restantes se arrastavam em direção à sua mão. A antiga estátua continuou a caminhar para o sul, aparentemente imperturbável pelo furioso ataque do terrível habitante das profundezas. Ela afastou um dos tentáculos e permitiu que o outro se enrolasse em seu pulso. Segurem-se! Sun-Yi não percebeu de quem era aquele grito, mas seguiu o conselho e agarrou-se ainda mais forte à santa de pedra. Maldição! No rugido furioso do trovão e no relâmpago cegante, o gigante de pedra cambaleou repentinamente e inclinou-se ligeiramente para o lado. O tentáculo enrolado em seu pulso estava tenso, tentando puxar a mão para baixo.
O poder escondido em sua carne negra, oleosa e bulbosa era tão assustador que várias rachaduras apareceram na superfície da antiga pedra. Quase parecia que o pulso do colosso iria estalar e explodir em uma torrente de fragmentos. Em vez disso, o gigante virou sua palma e agarrou o tentáculo, apertando em um aperto destruidor. O tentáculo tentava esmagar a antiga pedra enquanto era esmagado pelo punho do gigante de pedra em retorno. Por alguns momentos, não estava claro qual criatura era mais poderosamente devastadora. Mas então os dedos do colosso lentamente submergiram na carne negra, enviando rios de sangue escuro e fétido escorrendo para o mar. Logo, o tentáculo foi dilacerado e teve que recuar. No entanto, os outros 5 já estavam atacando o colosso por baixo. Sun-Ni não conseguia enxergar através das águas negras do mar amaldiçoado, mas podia imaginar vividamente 2 deles enrolados nas pernas da antiga estátua, 2 envolvendo seu tronco, e outro segurando a mão e o martelo do pedreiro. O que quer que os gigantescos tentáculos estivessem fazendo parecia ter funcionado. O ritmo da estátua caminhante diminuiu, como se tivesse que lutar contra um peso inimaginável que a arrastava para trás. O colosso cambaleou mais uma vez, então, de repente, se inclinou para frente e, finalmente, parou. Isso não é bom. Através das solas dos pés, Sun-Ni podia sentir as vibrações percorrendo a antiga pedra. O gigante tremia, como se esforçasse-se para mover seu corpo colossal com toda a sua força. A plataforma circular em que se escondiam começou a inclinar-se lentamente para o lado, permitindo que ainda mais ondas a inundassem. A tempestade furiosa ficou ainda mais forte, como se comemorasse a batalha entre 2 criaturas enormes. O vento do furacão atingia a coorte, açoitando-os com chuva e água do mar. Os trovões se fundiram em um rugido contínuo e ensurdecedor, e os relâmpagos os cercavam como uma rede tecida de chama celestial. De repente, a antiga estátua estremeceu e mudou de ângulo. Era quase como se o colosso estivesse dobrando sua cintura e inclinando-se para frente. Os olhos de Sun-Ni se arregalaram. Ele entendeu instintivamente o que estava prestes a acontecer. Ele não era o único. Enquanto a Santa de Pedra seguia seu comando e caía de joelhos para enfiar uma mão em uma rachadura na pedra, Nepis gritou, vamos mergulhar. Prendam a respiração. Aqui vamos nós de novo. No segundo seguinte, o colosso inclinou-se para frente e mergulhou sob a turbulenta superfície das ondas. Sun-Ni mal teve tempo de inspirar profundamente. Então, a coorte estava novamente no frio abraço do mar amaldiçoado. Porém, ao contrário do dia anterior, quando tiveram que atravessar o desfiladeiro, dessa vez eles estavam sendo puxados para o profundo vazio de escuridão, em vez de atravessá-lo. Sentindo uma poderosa correnteza passar por ele, Sun-Ni se agarrou com todas as forças e esperou. Se ele estivesse certo sobre o que o colosso estava fazendo, eles ainda teriam uma chance de sobreviver. Enquanto a pressão da água negra ficava mais pesada e o frio do vazio sem luz se infiltrava em seus ossos, a plataforma circular de repente parou e oscilou levemente. Apesar de estar submerso nas profundezas da água, Sun-Ni pôde ouvir um som alto e indescritível se espalhando pelo vasto alcance do mar amaldiçoado. Deuses. Mesmo sabendo que os deuses estavam mortos, ele não pôde deixar de chamá-los. Mas tudo o que respondeu a ele foi o silêncio. Então, finalmente, o corpo do colosso balançou mais uma vez e começou a subir. Com a mesma velocidade com que foram puxados para as profundezas, a coorte estava sendo agora erguida das trevas, do mar amaldiçoado de volta ao abraço furioso da tempestade. Sun-Ni estava quase inconsciente quando os ombros do colosso romperam a superfície da água e a plataforma circular apareceu acima das ondas. Olhando ao redor, ele contou os membros da coorte e garantiu que ninguém havia sido levado durante este mergulho angustiante. Então, ele se recompôs e virou a cabeça para espiar adiante. O antigo gigante não havia sido puxado para a água negra pelo invisível horror das profundezas. Em vez disso, quando os tentáculos gigantes se mostraram incômodo, ele simplesmente se inclinou para frente e retirou a criatura abissal do fundo do mar. E agora o colosso a segurava em sua mão, erguendo leviatanos seus enfurecidos. Mesmo sabendo que olhar para a verdadeira aparência do horror das profundezas não era a ideia mais segura, Sun-Ni não pôde deixar de olhar. O que ele viu o fez estremecer. Capítulo 240 Escravo das Sombras. Segurado na mão da antiga estátua estava um crânio gigantesco que parecia quase humano, mas ao mesmo tempo,
Muito diferente. Além do tamanho, a forma estava toda errada. Se Sun-Yi tivesse que descrever o que exatamente era diferente, teria dificuldade em colocar em palavras, mas tudo no crânio gritava erro, malignidade e maldade. A aura viu que irradiava era quase palpável ao toque. Sun-Yi de repente se sentiu enjoado e fraco, como se apenas olhar para o crânio gigantesco estivesse sugando sua vida. Essa sensação era um pouco semelhante à que ele havia experimentado ao tentar ler as runas descrevendo o desconhecido, só que, ampliada 1000 vezes. A diferença mais proeminente e óbvia, no entanto, era que o crânio gigantesco tinha 3 órbitas oculares em vez de 2, a terceira situada acima das outras, bem no meio da testa. Seus caninos também eram mais proeminentes e pesados do que os de um humano. A mandíbula inferior do crânio estava faltando, e era de lá que os 7 tentáculos gigantes se projetavam. Surpreendentemente, olhar para os próprios tentáculos não teve o mesmo efeito nauseante em Sun-Yi. Com uma sensação de espanto sombrio, ele percebeu que o horror das profundezas estava usando o terrível crânio como uma concha, se escondendo dentro dele como uma criatura marinha fraca e vulnerável faria. Só que, é claro, nada fraco ou vulnerável teria sobrevivido à corrupção desses ossos antigos. Na verdade, ele podia ver o brilho oleoso negro inchando das profundezas escuras das 3 cavernosas órbitas oculares do crânio. Em um lampejo de relâmpago, Sun-Yi percebeu que os tentáculos estavam se movendo, enrolando-se em torno do braço do colosso de pedra. 3 deles estavam fortemente danificados, mas os 4 restantes ainda estavam cheios de poder inimaginável. Sua força combinada era mais do que suficiente para estilhaçar a pedra antiga. Apesar do fato de seu braço já estar começando a rachar, o colosso parecia indiferente ao devastador abraço da criatura abissal. O que ele está fazendo? Como se respondesse à sua pergunta, o mar escuro de repente subiu e se dividiu, liberando o outro braço do gigante de pedra de suas profundezas geladas. Com rios de água negra escorrendo dele, a mão do colosso lentamente se erguia, alcançando todo o caminho até os seus enfurecidos. Os ventos do furacão se quebraram contra ele, impotentes para mover o braço do colosso mesmo por 1 centímetro. O martelo agarrado em sua mão foi subitamente envolvido por um brilho azul fantasmagórico. Não era realmente um brilho. Eram arcos de eletricidade, percorrendo toda a sua superfície. Eles eram os precursores de... Os olhos de Sun-Yi se arregalaram. No momento seguinte, um raio conectou o martelo aos céus. E então outro, e outro. Dezenas de raios atingiram o martelo de pedra em rápida sucessão, o estrondo do trovão quase despedaçando o mundo inteiro. Envoltos no manto furioso de eletricidade, a antiga pedra aqueceu e ficou incandescentemente brilhante, emanando um brilho laranja furioso. Por um momento, tudo ficou parado. E então, com a mesma calma e indiferença, o colosso abaixou seu martelo ardente e desferiu um golpe devastador no abominável crânio. O bico do martelo facilmente estilhaçou o osso antigo e afundou fundo na carne do horror escondido dentro. Sun-Yi olhou, paralisado de admiração. Mas, no momento seguinte, foi arremessado para trás por um terrível e ensurdecedor uivo cacofônico. Aquele uivo era algo que nenhum ser vivo deveria ter sido capaz de produzir, e muito mais alto do que o trovão ensurdecedor rasgando os seus enfurecidos. Ele veio do habitante das profundezas, cujo corpo foi ferido profundamente pelo colosso de pedra. Olhando para ele, Sun-Yi viu uma onda enorme de sangue escuro jorrar da terrível ferida, infligida à criatura abissal. Não era sangue. Era algo diferente. O que fluía do corpo do horror das profundezas era nada menos que pura escuridão. E a parede dela estava vindo direto para eles. De repente, Sun-Yi foi tomado por uma sensação de perigo mortal. O quê? Para o resto da coorte, a escuridão que saía do corpo do terror deve ter parecido indistinguível da massa tenebrosa de nuvens de tempestade que os cercava, da superfície negra do mar ou mesmo do sangue fétido dos gafanhotos gigantes que haviam abatido anteriormente. Mas Sun-Yi, que podia ver através de qualquer sombra, soube instantaneamente que não era o mesmo. Porque seu olhar não conseguia penetrar a superfície sem a luz ondulante dessa escuridão. De alguma forma, ele tinha certeza de que se essa escuridão tocasse seus corpos, todos eles estariam acabados, condenados a um destino 100 vezes pior que a morte. O tipo de destino que ele nem mesmo conseguia conceber, muito menos imaginar. Contorcendo seu corpo, Sun-Yi abriu a boca e gritou o mais alto que pôde.
Nep. Luz. Faltava não mais que um segundo antes que a onda de escuridão os cobrisse. Se a estrela da mudança se atrasasse mesmo que por um momento ou perdesse tempo pensando em suas palavras e decidindo se deveria ouvi-lo. Mas ela não hesitou. Assim que Nepis ouviu o pânico incontido na voz de Sun-Ni, ela imediatamente invocou suas chamas e as canalizou em sua espada. Um brilho branco ofuscante de repente envolveu a coorte, afastando a escuridão da tempestade. Quando a onda de verdadeira escuridão que fluía da ferida da criatura abissal tocou a luz pura, ela simplesmente deixou de existir, desaparecendo como um vestígio de pesadelo no brilho do dia. Sun-Ni exalou e caiu sobre as pedras, esgotado de todas as forças. Olhando à frente, ele viu o antigo colosso remover seu martelo e, indiferente, soltar o terrível crânio gigante de volta às águas agitadas do mar amaldiçoado. Os tentáculos negros convulsionaram fracamente e se soltaram de seu braço, desaparecendo nas ondas alguns momentos depois. Sem prestar-lhes atenção, a antiga estátua abaixou o martelo e continuou sua marcha para o sul. Era como se nada tivesse acontecido. Sun-Ni rangeu os dentes e reuniu a resistência que lhe restava para agarrar-se novamente à santa de pedra. A tempestade ainda não havia terminado. No entanto, de alguma forma, ela não parecia mais tão assustadora e perigosa. De fato, nada mais aconteceu com eles. Horas depois, os ventos enfurecidos enfraqueceram e o dilúvio de chuva lentamente se transformou em uma garoa leve. O véu das nuvens tenebrosas foi lentamente rasgado, e os raios de sol brilharam através das lágrimas. A tempestade acabou. Deitado na fria superfície de pedra, Sun-Ni encarou o céu e fez uma careta. Comparativamente, seguro uma ova.